formulário que eu coloquei ali na tela, depois eu volto para quem não conseguiu copiar. Deixar os microfones desligados durante a orientação, né? Depois nós vamos ter um momento para discussão, para conversa, e aí vocês vão poder pedir a palavra, tá? Vamos tentar fazer isso de uma forma organizada, porque todo mundo sabe na sala de aula, né? Quando você tem 30, 40 alunos, todo mundo tentando falar ao mesmo tempo, não dá certo. E aqui é a mesma coisa, né? Com 60, 80 pessoas, se todos tentarmos falar ao mesmo tempo, ninguém se ouve, né? Então, por isso, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão durante o momento das orientações e você quiser pedir a palavra, só aguarde, no momento final nós iremos abrir essa palavra, vocês poderão interagir, tá bom? Seguindo. Sobre a ambientação aqui, como que funciona? Quem abriu o slide pelo computador vai ter, quando você mexe o mouse, aparece essa telinha aqui, essa barrinha. Na barra você pode ligar ou desligar o webcam, você pode, no microfone, ligar ou desligar o microfone, né? Nós pedimos os microfones que fiquem desligados, por gentileza. Você também pode escrever no chat. Então, por esse ícone aqui de conversa, você pode tanto colocar lá o seu nome, colocar a sua disciplina, a escola, se quiser fazer alguma observação, também pode marcar ali. Todos veremos. Se você está pelo celular, nós mandamos o link via WhatsApp, né, para todos os professores. Então, se você acessou pelo celular, você poderá utilizar a mesma coisa. Então, a barrinha aparece na parte de baixo, lá com o ícone de webcam, o ícone de microfone é igual. Aqui dá para deixar mudo, né, mas não é o caso. E na parte de cima do celular aparece aquele mesmo ícone que aparece no computador embaixo, que é para você poder escrever no chat. Então, agora, antes de iniciarmos a pauta, nós convidamos a nossa dirigente de ensino, professora Vanessa, para fazer as suas considerações iniciais. Professora, está ouvindo? Estou sim, Douglas. Bom dia a todos. Professores de Ciências Humanas, os nossos PCNPs, supervisores de ensino que estão acompanhando também. Estamos aí com mais de 100 pessoas nessa nossa ATPC, né, a segunda, mas hoje a primeira vez pelo Teams, né, então eu espero que o dia seja bastante produtivo para vocês, que vocês consigam aí assimilar e compartilhar aí também as experiências de vocês, que vocês possam, né, contribuir também com essa nossa nova experiência via ferramentas online. Eu tenho certeza que tudo está sendo preparado com muito carinho, muita dedicação, pelo núcleo pedagógico, pela equipe de supervisão de ensino. A gente tem se reunido bastante, também reuniões online, para poder proporcionar aí o melhor a vocês, professores, para que a gente se sinta fortalecido nesse momento, consiga chegar da melhor maneira aos nossos alunos. Tá? Então, eu desejo que vocês tenham uma excelente formação hoje e consigam aí aprimorar ainda mais a prática de vocês e construir em conjunto essa nova experiência com a gente. Tá? Então, a todos um excelente trabalho. Douglas, já parabenizo vocês pela apresentação inicial, essa orientação é essencial. E quem puder, gente, ao longo da transmissão, desligar o microfone e a câmera é essencial para que a reprodução dos slides, vocês consigam ver, visualizar com maior qualidade, tá? A gente está aí com quase 100 pessoas na sala, então, quanto menos a gente tiver aberto esses mecanismos,
melhor para o desempenho da transmissão, tá bom? Um excelente trabalho a todos, um beijo e até mais. Eu vou retornar aqui a nossa tela. Muito obrigado, professora Vanessa. Já chegamos aí quase 120 pessoas. Além dessa ambientação inicial para a reunião, é importante lembrar que quando vocês saírem da reunião, as pessoas que fazem parte do grupo, então nós temos 2 grupos de pessoas aqui participando da nossa reunião. Primeiro, aqueles que já fazem parte, já estavam naquele cadastro inicial, eles vão ver essa imagem, né, Humanas Miracatu, vão ver o link geral e, em seguida, verão o seu componente curricular. No caso, esse primeiro aqui, GT Humanas, ninguém vai ver, apenas o pessoal que está organizando, que é onde nós fazemos nossas reuniões. E aí, se você for professor de história, vai ver o de história, de filosofia, vai ver esse filosofia, sociologia, e geografia, vai ver o de geografia. Se você tem mais de um componente curricular, você vai ver aqueles componentes que você está cadastrado. Aqueles professores, né, e os diretores que ainda não estão cadastrados no grupo, durante a semana nós iremos incluí-los, tá? Nós só precisamos organizar por conta do número máximo de pessoas dentro do grupo, que são 250 pessoas para participar de uma reunião. Então, nós estamos colocando aos poucos justamente para que não trave, para garantir esse ATPC, tá bom? Agora, eu vou passar a palavra para a supervisora Ingrid, que fará as considerações sobre a pauta. Muito bom dia a todos, meus colegas. Muito feliz em estar aqui participando desse grupo de trabalho de ciências humanas. Professores, gestores, professores coordenadores, a dirigente, os PCNPs que estão participando também. Gostaria de dizer a vocês, antes da leitura da pauta, que façam uma reflexão constante. Eu sei que vocês têm feito, porque as ciências humanas, ela exige isso, aquela reflexão constante, de quanto já mudou as nossas vidas ao invisível, né? E o quanto nós precisaremos estar atualizados para fazer com que lá na frente, ou agora, nesse momento, dependendo da demanda, das situações, sejam esclarecidos o porquê disso tudo. Então, é aquilo que eu falo, a história, a humanidade, ela é movimentada, ela muda constantemente. Então, é uma mudança grande, com certeza vai ficar marcado para sempre, e nós fazemos parte disso tudo, fazemos parte de tudo que está acontecendo. Então, a história, a geografia, a filosofia, a sociologia, elas caminham juntas, né? Então, é importante nós fazermos sempre essa reflexão, tá? Das mudanças. E o mais importante de tudo é levar aos nossos alunos, através das tecnologias, porque são as orientações que nós temos, a possibilidade de receber o ensino em casa, né? Lembrando que a SEDUC, pela resolução 38, ela institui o programa Aprender em Casa, que visa dar apoio aos estudantes nesse período de suspensão das aulas. Tá? Oi? Posso continuar? Posso ler a pauta? Sim, por favor. Então, a justificativa da pauta está baseada na resolução 72 e também na resolução SEDUC de 18 de março de 2020. O objetivo da TPC de hoje é sugerir atividades elaboradas a partir das habilidades prioritárias e das aulas do Centro de Mídias de São Paulo. Então, nós temos as habilidades do ensino fundamental e também temos as habilidades a serem contempladas também no ensino médio. Então, trabalhar essas habilidades agora, nesse momento, que são exigidas ali, no documento orientador. Existe até hoje já veio uma atualização, eu acredito que os PCNPs passarão para vocês depois,
orientar os professores quanto à utilização da ferramenta digital Google Classroom, socializar boas práticas com a utilização das ferramentas digitais, que o professor Henrique Vinícius Alves dos Santos vai comentar com vocês, vai socializar o que ele está vivendo. E proporcionar, Douglas, não estou vendo aí. Momento de interação com os participantes. Isso. Então, no final, vocês vão ter um momento para poder conversar conosco, né? Dentro do horário, certo? Então, um bom dia a todos. Nós estamos disponíveis para as dúvidas. Lembrando que nós também estamos, assim, nos mobilizando para que seja levado aos nossos alunos da melhor forma possível o conhecimento. Não é verdade? Então, contamos com a colaboração de todos e que todos também possam... que eu sei que vocês estão trabalhando muito, né? Eu tenho conversado muito com os professores coordenadores, com os diretores. Vocês têm trabalhado incessantemente no preparo das aulas, no uso das tecnologias, formação de grupos, mesmo que seja pelo WhatsApp, enfim, pelo Classroom, né? Tem escolas que estão usando, inclusive, o Facebook como uma ferramenta para encaminhar as atividades, até mesmo por telefone, para atingir ao máximo os nossos estudantes. Então, um bom trabalho a todos e um bom dia. Obrigada. Passo a palavra. Obrigado. Dando sequência aqui, então, nós já apresentamos na TPC passada, naquela que foi via YouTube, mas para quem ainda não conhece quem é o PCNP, responsável pela área, quem é a equipe que está organizando o ATPC, nós vamos aqui rapidamente mostrar novamente. Então, a PCNP de Filosofia, a Caterine, ela vai interagir lá no grupo de Filosofia e Sociologia com vocês. Eu sou o PCNP de História, vou interagir no grupo com os professores de História. E o Sérgio, PCNP de Geografia, que vai interagir lá também com os professores da disciplina. Seguindo, a professora Ingrid, supervisora, que acabou de falar conosco, né, ela também faz parte do momento de organização das pautas, Sérgio Batista, Adriano Ribeiro, que é o diretor de núcleo, e a professora Vanessa, que também deu a saudação inicial, é a nossa dirigente de ensino. Então, essa daí é a nossa equipe, e fiquem à vontade para entrar em contato conosco sempre que precisarem, que houver necessidade. Eu vou iniciar falando sobre, um pouquinho mais voltado para os professores da história, mas é claro que serve também para os demais, tá? A nossa ideia, como foi apresentado na pauta, era ajudar os professores, conversar um pouco com os professores sobre as aulas que estão sendo passadas no Centro de Mídia e como que nós podemos interagir com ela com nossos alunos, né? Então, está sendo passado algo lá no Centro de Mídias, e aí, como que eu faço? A minha orientação, ela vai de encontro com o Centro de Mídias, não vai? Então, basicamente, nós vamos mostrar um exemplo. É claro que aqui ninguém está falando que é a solução definitiva, que se você fizer isso daqui, os seus alunos vão aprender à distância e pronto. Não. Ninguém tem essa fórmula mágica, né? E nós estamos observando, vendo, conversando com os professores, né? Muitas práticas bacanas, né? Professores que estão utilizando diversos recursos, estão preparando as aulas com uma característica totalmente diferente do que era anteriormente. Então, nós sabemos que vocês já estão à frente, já estão fazendo muitas práticas, mas alguns professores também procuram a gente falando, poxa, mas como que eu vou casar essa aula do Centro de Mídias? É muito complicado isso. E a ideia aqui é mostrar que tem a forma bem simples de dar orientação para o aluno a partir daquilo que ele verá lá no aplicativo e na televisão. Então, nós vamos mostrar um exemplo prático. Então, na semana passada, eu peguei aqui os slides utilizados no Centro de Mídia mesmo, tá? Na semana passada, a aula do 6º ano foi ministrada pela Priscila Lourenço, que ela faz parte da equipe curricular de História. E
A habilidade, eram duas habilidades, né, que na BNCC é uma habilidade apenas, mas para o currículo paulista ela foi dividida. Então, ela utilizou as duas habilidades para fazer essa primeira aula, que seria identificar a importância das fontes históricas para a produção do saber histórico e analisar o significado das fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas distintas. E a outra habilidade, analisar a importância das diferentes linguagens, visual, oral, escrita, audiovisual, material e imaterial, em diferentes sociedades e épocas. Então, basicamente, essa daqui era a atividade que ela utilizou está no caderno do aluno, né, do primeiro bimestre, né, agora a partir do segundo bimestre, os alunos terão esse material físico, né, então serão outras habilidades, mas ele terá esse material impresso com ele também, né, as escolas já estão se organizando para isso. Durante a aula, ela iniciou com uma pergunta, que era o que é fonte histórica, e aí os alunos puderam interagir. Aqui eu vou passar, claro, eu não vou mostrar a aula inteira dela, né? Eu fiz alguns recortes, só para quem não teve a oportunidade de assistir, para que possa saber o que aconteceu, né? E o porquê do encaminhamento. Então, ela começa com essa pergunta, os alunos interagiram no chat. Em seguida, ela mostra esse mapa mental, também bem simples, né? Mostrando 4 tipos de fonte histórica, sendo elas aí as fontes escritas, as fontes iconográficas, né, as fontes visuais, as fontes materiais e as fontes orais. E nesse momento ela fala um pouquinho sobre cada uma, como que ela é, quais são as características. Em seguida, ela mostrou essa silhueta aí do objeto, perguntando se conhecia que objeto que era esse, e os alunos também interagiram novamente lá pelo chat. Agora, a partir dessa semana, uma das atualizações feitas no centro de mídia vai permitir que você, durante a aula, se você tiver no seu horário de aula e for aula de história, que você interaja com os alunos da sua sala no centro de mídias. Então, em vez de interagir todo mundo junto lá naquele chat geral, vai ter uma opção, né? Já tem a opção, agora eles estão migrando, né, as informações, mas vai ter essa opção de você conversar diretamente com o seu aluno que está logado lá. E aí o aluno ele vai respondendo as perguntas que foram feitas durante a aula. Então aqui eles apresentam alguns objetos, né? Apresentaram esse ferro, a brasa, apresentaram também como fonte certidão de nascimento, explicaram por quê, qual tipo de fonte que ela é. E depois de apresentar algumas outras fontes, né? Mostraram um vídeo, falaram sobre música, eles foram para os finalmente ali, que eles chamaram de atitude historiadora, e para desenvolver essa atitude historiadora, né, que está prevista lá no currículo paulista, a ideia era que o aluno criasse um jogo. Esse jogo, basicamente, o que o aluno precisaria? De um dado, que ele pode fazer até mesmo com papel, né, com dobradura, peões, e aí fala, se não tiver peão, pode colocar grão de feijão, pode colocar qualquer outro objeto, borracha, que tiver lá, para poder percorrer a trilha que o próprio aluno, ou ele pode baixar da internet com o QR Code, ou ele poderia fazer à mão. E os participantes, eu achei bem interessante isso, porque tem 2 tipos de participante nesse jogo. Tem o historiador, que é o juiz, que fica no papel do aluno, né? Então, o estudante, ele assume esse papel no jogo, e os jogadores, que aí seriam as pessoas da família dele, já que ele não pode sair, já que não está em sala de aula, é o momento aí de convidar os pais, os avós, as pessoas que têm dentro de casa, né? Geralmente o aluno nessa idade, 6º ano, não está sozinho em casa. Aí ele fala um pouquinho sobre o tabuleiro, como funcionam as regras, né? Que na casa preta ou na marronzinha que ela fez lá, quando chegar nela, volta para o início. Na amarela, vai para a fonte histórica e vai dando as orientações, né? Que o aluno ele vai ter as cartas para poder apresentar, né? Aqui ela mostra
que o aluno pode fazer essa trilha em casa, né, sem muitos recursos. Ali é só uma folha, eu acho que são 2 folhas de sulfite coladas, e ela fez a trilha e pintou a trilha para poder exemplificar como que o aluno pode fazer se ele não tem internet, tem como baixar o exemplo que eles deram lá já pronto, tá? Bem, e aí nós chegamos nesse momento da aula. O encaminhamento que ela fez foi esse, e enquanto professor, o que nós podemos orientar, auxiliar o nosso estudante, e também como nós podemos ter uma devolutiva dessa atividade? Bem, a forma mais simples, e talvez seja uma forma eficaz, acredito eu, seja que nós depois entremos em contato com o estudante. Isso daqui nós estamos falando, claro, do estudante que nós já temos esse contato via mídias, né? Que ele possa elaborar essa atividade com os objetos que ele tem em casa. Tanto os objetos físicos, as fotos, os documentos que ele tem, e se ele também tiver uma revista lá, ele pode fazer os recortes. Então, aqui as cartas, cada carta tem algumas perguntas. Quando um familiar cai lá, o historiador escolhe o objeto, revela o objeto e depois faz uma pergunta sobre a fonte, que fica dentro dessas cartas aí. Esse daqui é um exemplo de uma atividade que o aluno pode fazer como devolutiva dessa que foi feita na escola, pelo centro de mídias, desculpa. Qual que seria essa devolutiva? Eu montei aqui uma tabelinha bem simples, aonde o aluno ele vai escolher 4 fontes escritas que tem dentro da casa dele, ou que ele pode ter feito recorte lá na revista, 4 fontes materiais, 4 fontes orais e 4 fontes visuais, fontes iconográficas, como aparece no exemplo da Priscila, da Seduc. A partir daí, ele vai começar a trabalhar com esse momento de investigação, né? Então, quem produziu aquela fonte que ele selecionou? Qual que é a data de origem dela? Qual o objeto da fonte, né? Então, o objetivo, desculpa, da fonte. Então, por que isso daí foi feito? Né? Se é uma certidão de nascimento, qual que era a finalidade de se fazer uma certidão de nascimento? Bem, enfim. E o que estava ocorrendo no momento em que ela foi produzida. Então, aqui demanda um pouco de pesquisa, tanto em livro didático, se o estudante tiver, em casa, tanto na internet, se ele tiver, quanto em conversa com os familiares. Seria uma forma bem simples dele dar prosseguimento à atividade, dele organizar, né? Lá no centro de mídias eles não deram essa opção para o aluno organizar, mas uma forma bem simples para depois você ter uma devolutiva. Se o aluno tem o recurso da internet, hoje de manhã, para quem acompanhou o centro de mídias, o ATPC, não foi combinado, evidentemente, mas apareceu lá o recurso do Padlet, que foi justamente o que nós selecionamos aqui. Bem, como que vai funcionar aqui? O Padlet é uma ferramenta boa para você ter as devolutivas dos alunos. É claro que existem várias, nós estamos vendo, né, que cada professor elencou uma, mas a nossa ideia, em cada exemplo desse, nós vamos apresentar uma ferramenta, e depois, se for interesse de vocês, nas próximas ATPCs, nós vamos mostrando exatamente como entra, o tutorial de cada ferramenta dessa, tá? Por isso é importante que vocês participem lá tanto no chat, quanto no formulário, que nós estaremos atentos. Se você achar essa ferramenta interessante, avisa lá. Vamos fazer um tutorial que a gente faz na prática, tá? Então, aqui, por exemplo, nesse Padlet, ele vai organizar em um mural as suas turmas. Então, 6º ano de História, 7º ano, 8º ano. E aí, a devolutiva do 6º ano, o que o aluno vai fazer? Ele vai vir aqui nesse ícone de positivo, no mais aqui, clica e envia para você a atividade que ele fez. Pode ser a foto dele jogando com a família, pode ser aquela tabelinha que você já enviou para ele. É claro que aquela tabelinha tem aquelas perguntas que eu selecionei, mas você pode alterar de acordo com o conhecimento que você tem dos seus alunos. E... Opa, eu acho que alguém ligou o microfone.
Deixa eu só arrumar aqui. Só um momentinho. É isso, só que você tem que apertar no lugar onde aparece. Pronto. Agora ficou no mudo, né? Daqui a pouquinho nós vamos abrir o momento aí para a palavra de vocês, tudo bem? Só porque senão fica esses chiados. Então, prosseguindo. Esse daqui é um exemplo bem simples de como conciliar a aula daquele aluno que conseguiu assistir lá ao centro de mídias com a devolutiva que ele vai dar para você. Prosseguindo agora, a professora PCNP Caterine falará um pouquinho sobre um exemplo também sobre a disciplina de filosofia. Caterine, está ouvindo? Sim. Opa, então eu passo a palavra. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. E estamos aqui em mais um dia de ATPC e esperamos que seja um dia bem produtivo. Então, aqui de filosofia, no ATPC, tem 2 aulas da mídia, do Centro de Mídias, né? Com a professora Patrícia. Douglas, pode passar, por favor? Isso, essa daqui, a Maria Fernanda Degan, perdoe, falei Patrícia. A Maria Fernanda, ela deu aula de filosofia e de sociologia também. Então, hoje eu vou socializar um pouquinho a aula que ela apresentou no Centro de Mídias, porque ela também, ao final da aula, pediu uma atividade para que os alunos fizessem em casa e entregassem para o professor no retorno, né? Só que o professor também pode utilizar a ferramenta digital para interagir com o aluno e conversar sobre a aula e fazer a devolutiva imediata. Pode passar, Douglas? Então, aqui, ela iniciou a reunião, né, a aula, falando da questão da importância da rotina, né? Muitos alunos acabam se perdendo nesse estudo em casa, né? Por não ter uma rotina. Esse documento orientador que veio com algumas propostas novas, né? Que nós trataremos numa próxima TPC, ele fala justamente sobre essa questão da organização do professor, né? Sugere algumas organizações e também sobre a rotina do aluno. E essa professora, ela destacou bem, né? Ela colocou que é importante manter sempre a mesma rotina que tinha na escola, os horários para estudo, evitar ficar de pijama, ficar deitado, né? Então, porque o cérebro vai ficar, né, preguiçoso. Ela fala que para ficar ativo, participar da aula, né, interagir, realmente o aluno precisa levantar, tomar um banho, se trocar, ter sempre um papel para anotar e para participar das aulas como se estivesse realmente na escola, né? Ele tem que ter ali um cantinho na casa para ele guardar os materiais, para estudar, né? Nem todos os alunos, infelizmente, têm essa possibilidade, né? Tem um cantinho ali no sofá, tem uma cadeira ali no canto, mas ter esse espaço para organizar os materiais e sempre tomar nota. Próximo. E aí ela iniciou a fala, né? O tema da aula era ética e solidariedade. Ela iniciou perguntando, né, para os alunos o que era ética. E aí eles comentaram no chat. E aí depois ela falou sobre a questão da etimologia da palavra ética. Por favor, Douglas. E aí ela falou ali sobre a questão, o que é etimologia, a origem da palavra ética. Pode passar, Douglas. E depois, na sua opinião, o que é solidariedade? E aí os alunos também falaram no chat, e aí ela retornou, levantou algumas respostas dos alunos e também falou um pouquinho sobre o que é solidariedade. Pode passar, Douglas. Então, ela colocou aqui, né, nesse espaço, foi preenchendo, explicando o que é ética e o que é
solidariedade. Pode passar, Douglas? Pode passar. E aí, por fim, aí ela fez explicou cada um de uma forma separada, e ao final ela propôs essa atividade para que o aluno fizesse em casa e apresentasse para o professor no retorno às aulas, na escola. Então, atividade prática, construir um parágrafo descrevendo se o aluno consegue fazer a relação entre ética e solidariedade. Se são conceitos totalmente opostos ou se relacionam-se. Caso se relacione, de que forma isso acontece? Então, o aluno ele vai ter, como ela fez ali a explicação, né? O que é ética, o que é solidariedade. Então, o aluno agora, depois dessa aula, dessa reflexão, vai escrever um parágrafo no caderno, né, falando um pouquinho sobre cada uma dessas palavras e associando. Elas são opostas, elas têm uma relação, e de que forma essa relação acontece. Então, para que essa atividade prática, o professor pode também fazer com o aluno. Pode passar, Douglas? Utilizando aqui a ferramenta digital do Google. Caterine, eu acho que sua fala foi interrompida. Pronto, tá ouvindo? Agora sim. Tá. Onde parou? Interrompeu no Google Docs? Google Docs, isso. Tá. Então, o Google Docs é um documento, né, em que as pessoas habilitadas interagem entre si, né? Então, o professor pode utilizar esse documento para poder conversar com os alunos. Então, o aluno vai colocando a resposta, o professor já vai corrigindo ali, né? Então, é um momento de interação também e um mecanismo, né? Uma ferramenta digital diferente que o professor também pode utilizar. Dentre todas as que nós estamos conhecendo, aprendendo, essa também, né? Outra possibilidade de trabalho. Pode passar, Douglas? E agora eu passo a palavra para o PCNP Sérgio Lima. Oi. Olá. Olá, bom dia a todos, senhores professores. Prazer em estar conversando com vocês. Sei que seria bom se a gente tivesse todo mundo, né, reunido, conversando, aquela coisa latina, né? De pegar, de abraçar. Mas, enfim, estamos aqui. Eu estou na diretoria, então me perdoem se, porventura, tocar no telefone, alguém falar, deu probleminha técnica na minha casa, tive que sair. Mas eu estou aqui com meu álcool gel, com a minha máscara, as devidas proteções, enfim. Estamos aqui para conversar com vocês, para passar isso, essa situação que nós estamos vivendo hoje, e como é que isso a gente trabalha no dia a dia, no cotidiano, né? Então, a conversa hoje, nesse APTC, nós vamos frisar bem isso, esse dia a dia de vocês. Eu sei que são muitas coisas novas, nós estamos aprendendo muita coisa, e tem uma hora que a gente precisa, como é que eu faço isso, como que eu faço aquilo, enfim, precisamos nos ajudar, e nós estamos aqui justamente para isso, né? Nós estamos aqui para nos ajudar, ninguém está sozinho, tá bom? Então vamos lá. Falando em geografia, pode passar, eu selecionei um tema aqui relacionado a coronavírus em tempo real. Nada mais justo que falarmos sobre a atual situação, né? E esse coronavírus em tempo real, nós destacamos aqui as regiões mais afetadas do Brasil e do mundo, no que diz respeito a essa questão da contaminação, óbitos e recuperação, né? Então, esse é um tema, assim, amplo, que a gente pode conversar bastante, né? Pode passar?
Bom, pode passar, Douglas? Ah, tá. Eu selecionei antes disso. Eu selecionei aqui antes essa videoaula, acho que foi uma das primeiras videoaulas que teve lá no Centro de Mídias, no dia 29/4, uma videoaula para a primeira série do ensino médio. Tá? E essa aula justamente é um professor coordenador lá da EFAD, lá da COPED, que é o nosso coordenador lá na SEDUC, é o Sérgio, também para variar, ele também é Sérgio Luiz da MAIT, e ele falou dessa questão do sensoriamento remoto. Então, ele trouxe algumas definições, trouxe algumas falas sobre o que diz respeito a sensoriamento remoto. Douglas, antes, por favor. Antes. Isso, aí, estou aqui. E aí ele trouxe uma definição para vocês do que é esse sensoriamento remoto. É a técnica de obtenção de informações acerca de um objeto, área ou fenômeno localizado na Terra, sem que haja contato físico com o mesmo. Então, essa é uma breve definição do que vem a ser sensoriamento remoto. Aí eu destaco para vocês, na última TPC, que nós falamos sobre aquela questão das habilidades prioritárias, né? Aí eu fiz a seleção de duas, né? Uma do 8º ano, ensino fundamental, onde traz essa questão sobre o sujeito e seu lugar no mundo. Identificar, descrever as rotas de dispersão populacional, humana, enfim, fluxos migratórios, analisar fatos históricos, políticos, econômicos, culturais. Qual é essa habilidade do ensino fundamental? E do ensino médio, eu fiz a seleção da 3ª série, identificar e descrever os principais elementos que configuram o conceito de ordem mundial, considerando essas questões geopolíticas, econômicas e culturais. Então, só para a gente entender como é que nós podemos fazer essa ligação, como é que a gente pode conversar com as habilidades que estão lá prioritárias, né, no documento orientador, e, ao mesmo tempo, falando sobre as aulas, né, como é que estão ocorrendo essas aulas do Centro de Mídia. Então, essa é a principal ligação que a gente faz entre as aulas e essas habilidades. Então, assim, pode passar. Olha, eu creio, não sei, acredito que todo mundo já conheça, né, o Currículo Mais. O Currículo Mais é um programa, né, já está na Secretaria há algum tempo, e nós temos lá o chamado ODA. Esse ODA é justamente os objetos de aquelas atividades que estão lá descritas, né? E numa dessas atividades, em conversa com os PCNPs de São Paulo, nós destacamos uma delas que, depois a gente vai passar o link para vocês acessarem, mas é justamente uma atividade descrita como coronavírus tempo real. Aí tem um link, vocês vão observar que esse quadrinho azul aí tem o onde encontrar. Aí tem um link que direciona para essa atividade, tá? Para essa atividade, justamente falando nessa questão do coronavírus, dos países, né? Pode passar, Douglas? E aí vocês vão ver que, ó, dentro dessa atividade, vai aparecer lá uma descrição, tá? Uma descrição sobre o mapa interativo, onde mostra as regiões mais afetadas, né? E um mapa também interativo da localização dos casos, né, os números aqui, né, falando dessa quantidade de casos, enfim, um mapa interativo que fala justamente da temática sobre o coronavírus no mundo, tá? Pode passar, Douglas. E aí, olha só, só para a gente entender, só para a gente frisar um pouco mais sobre essa questão do Currículo Mais,
Lá tem assim uma série de atividades, tá? Que está dividida lá por nível de ensino, por disciplina, por tema curricular, habilidades, enfim. Vamos ver que lá dentro desse currículo Majas tem todas as informações, conteúdos específicos da disciplina, então uma série de atividades, dá para explorar isso muito bem. E, ao mesmo tempo, como é que a gente faz essa ligação, como é que se conversa, né, com aqueles alunos que não têm acesso. Então, a gente está falando de uma coisa, está falando quem tem acesso e, por outro lado, quem não tem acesso às ferramentas digitais, né? Eu perdi meus slides aqui, Douglas, por favor. Estou com a Luziné, com a Caterine na tela. Não está aparecendo o slide agora para você? Não. Eu vou tentar... Só um momentinho, eu vou tentar sair e voltar aqui. Ok. Mas é isso, pessoal. Lá no Currículo Mais, se vocês acessarem esse material, essa plataforma, vocês vão ver lá, tem todas as disciplinas, todos os níveis de ensino, vários temas curriculares, vários conteúdos, sabe? Bem completo. Então, vale a pena acessar, tá? Consegue ver agora, Sérgio? Sim. Beleza. Agora saiu outra vez, slide. Os slides saíram. Conseguiu? Calma aí que deu um probleminha aqui. Isso foi muito tempo viu? com o slide aberto, ele saiu. Acontece ao vivo, em cores, é complicado. Aí mesmo. Aí. Nesse quadro. Olha, o que eu fiz aqui, o que eu destaquei aqui, essa atividade, tá? Uma atividade de um livro didático, né, que contempla, que fala também nessa mesma temática. Então, só para vocês entenderem, né, lá esse mapa de respeito ao coronavírus no Brasil, atualizado até 19 horas de 10 de maio de 2020. Fiz essa pesquisa ontem, né, e consegui esse mapa. Então, esses dados aí estão sendo atualizado, foi atualizado até o dia 10 de maio de 2020, tá? Então, observem que é um mapa do Brasil, tem lá a quantidade de casos, a quantidade de óbitos, a quantidade de recuperados, né? Vocês observam que é um mapa, todo ele é um mapa temático. Em geografia, a gente fala que é um mapa com um determinado tema específico, né? Pode passar, Douglas? Isso. Olha só, dentro desse mapa temático, a sugestão aí, a possibilidade, é que para que o estudante possa ter esse acesso com um livro didático. Então, através do livro didático, eu estou dando exemplo aqui, pessoal, do coronavírus, tá? Pode ser um outro mapa com outro tema específico qualquer, tá? Vamos fechar nessa questão do coronavírus. Estou dando exemplo que é um tema mundial. Mas pode ser um outro tema qualquer. E repare que dentro desse mapa, nós podemos trabalhar com essa variável visual cor. Essa variável visual cor, ela expressa todas as informações que estão naquele determinado mapa, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui tem um vermelho mais forte, que é justamente São Paulo, onde apresenta o maior número de casos, né? O estado de São Paulo. Depois vem um vermelho mais claro, né? Outros estados estão relacionados com o número menor. O laranja, vem a cor laranja, que é um número menor ainda, e daí por diante, as cores vão ficar mais claras, o que significa que são menores números, né? Quando a gente utiliza essa variável visual de cor, a gente expressa o mais escuro, a maior quantidade, né? Sempre o maior, e o mais claro, sempre a menor quantidade, né? A variável visual cor trabalha nesse sentido. Bom, nesse caso, além da variável visual cor,
Há também a variável visual a um círculo. Não sei se vocês observaram, mas volta só um pouquinho, Douglas. Volta no slide anterior, por favor. Ó, aí tem a variável, tem uns círculos ali nesse mapa. Então, esses círculos, né, correspondem também à quantidade de casos. Observam que existem lá, o círculo maior está dentro do estado de São Paulo. Existem outros círculos menores, né? O menor de todos está lá na região centro-oeste, o maior número de casos. Assim também a variável cor, né, a cor mais clara, quase um laranja bem clarinho lá, né, são justamente os estados com o menor número de casos. Outra variável também é essa variável tamanho aqui. Está vendo esses gráficos aqui ao lado? Então, esses gráficos também mostram a quantidade. Observe lá que, só que nesse caso aqui, desses gráficos, dessa variável tamanho aqui, né, representada através desses gráficos, o que aparece lá? Aparece os gráficos e está por regiões, tá? No caso aqui, a região sudeste. O maior número de casos, o menor número de casos, a região centro-oeste. Então, utilizamos aí três variáveis dentro do mapa para destacar as principais informações, tá? Pode passar, Douglas, por favor? Pode passar, isso já comentamos agora. Então, essa sugestão para trabalhar com um livro didático, né? Então, entre as atividades, né, com mapas temáticos nos livros didáticos, nós podemos destacar aí, né, as informações, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo, né, as informações demográficas do Brasil, identificando padrões espaciais das taxas de mortalidade e de fecundidade. Então, ó, são os mapas temáticos, onde nós podemos abordar essa questão do coronavírus, ou podemos abordar um outro conteúdo específico, por exemplo, da gráfica do Brasil, né? Ou então levantar fatores que influenciam a variação das taxas, né, na qualidade do sistema de saúde, na renda, no emprego, e aí vai, em cada estado brasileiro. Uma terceira atividade, criar legendas, é importante. Em geografia a gente fala assim, mapa sem legenda é um mapa que não quer dizer nada. Porque criar legenda para explicar todos esses fenômenos é super interessante e diz respeito muito, né, ao mapa, ao trabalho com o mapa. Então, utilizando variação de cores, símbolos, códigos, e aí vai, né? Pode passar? Olha só, esse outro mapa, né, quando eu falei na reunião anterior a respeito do ensino médio, né, um foco maior na regionalização mundial, eu destaco esse mapa também falando na questão dos casos, né, dos óbitos e da recuperação a nível mundial, né? Então, esse é um mapa que destaca aí em todos os países. Também atualizado, de acordo com aquele último que eu passei, no dia 10 de maio. Né? Então, pode passar? Como é que nós vamos trabalhar com esse mapa, né? Determinado mapa temático lá no ensino médio. Olha só. Podemos fazer a leitura do infográfico, a leitura do mapa, identificando os países e os continentes com o maior número de casos e recuperados. Por que isso ocorre? De acordo com o gráfico, qual é o país que registra o maior número de casos recuperados depois do Brasil? Pesquisa as principais razões que determinam esse número nesses países. Outros indicadores, como taxa de fecundidade, perfil populacional, transição demográfica, envelhecimento da população, migração. Então, tem todas as possibilidades para trabalhar com um mapa temático, né? Então, nós estamos vendo aí que, através do mapa temático, nós podemos selecionar vários conteúdos e vários temas, não especificamente coronavírus, mas outros temas que você pode encontrar lá no livro didático. São atividades todas que eu tirei
do livro didático, viu? Pode passar, Douglas? E aí, ao mesmo tempo, aquela conversa que nós fizemos lá no início. Mas essas atividades contribuem para quais habilidades, né? Então, nós temos aí, né, as seguintes habilidades: reconhecer na linguagem cartográfica e nos produtos do sensoriamento remoto as formas indispensáveis para visualizar fenômenos naturais e humanos segundo a localização geográfica. Veja que ela faz a conversa lá com a videoaula, nessa questão do sensoriamento remoto, né, e faz a conversa com o currículo, com as habilidades do currículo paulista, né? E olha só, ao mesmo tempo, eu quero mostrar para vocês também essa conversa, esse diálogo que existe com as outras disciplinas. Nesse caso aqui, nessa segunda habilidade aqui, é uma habilidade de ciências da natureza, tá? Veja que geografia e ciência da natureza, elas estão bem ligadas a mim. Então, nesse caso aqui, ó, é uma habilidade lá do ensino médio, habilidade 13 de ciência da natureza, tá? Onde fala comunicar para públicos variados em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e ou experimentos, interpretando gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistema de classificação e equações, elaborando texto, utilizando diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação, de modo a promover debates em torno de temas científicos e ou tecnológicos de relevância sociocultural. Né? Tá tudo aí. Tá tudo aí. Geografia, tá tudo aí, matemática, tá tudo aí falando nessa questão das tecnologias digitais, tá tudo aí, falando de modo mais amplo todas as habilidades, tá? Pode passar? Dúvidas? Obrigado. Aqui. Uma outra conversa que a gente pode fazer, gente, faz necessário, é língua portuguesa. Então, língua portuguesa e matemática, elas, como nós temos aqueles materiais que chegaram, né, de língua portuguesa e matemática, e aí a gente pode conversar isso, né, com as outras disciplinas e a nossa também. Então, nesse caso, língua portuguesa, eu destaco aqui língua portuguesa, mas a gente faz a relação das habilidades de geografia com língua portuguesa? Leitura e análise de texto, imagem e elaboração de mapa. Então, construção de gráficos de forma adequada, considerando os dados disponibilizados no texto, né, aquelas informações que estão lá no mapa temático, a elaboração do mapa de fluxos, contemplando aspectos da linguagem cartográfica, o título, a legenda, os dados quantitativos, tudo isso, né, de respeito a uma leitura do mapa. Tá? Pode passar, Douglas? E aí, olha, lá no ensino médio, destaquei no primeiro ano, traz esse tema, cartografia e poder. Tá? No primeiro ano está lá, cartografia e poder. E aí, a habilidade que contempla com essas atividades que eu passei agora, de respeito lá, ao reconhecer na linguagem cartográfica nos produtos do sensoriamento remoto indispensáveis para visualizar fenômenos naturais e humanos segundo localizações geográficas. Vejo que lá no primeiro ano também é uma habilidade que permeia todo o ensino médio. Do primeiro ano, quanto naquela anterior. Quando destacamos aquela atividade para falar sobre localização geográfica, sobre cartografia, gente, isso trabalha do 6º ao 9º ano. Aliás, do 6º ao ensino médio, né? E, ao mesmo tempo, a cartografia, ela está presente. Então, onde que ela está? Está lá, né, nos livros didáticos, vários mapas. Eu destaquei aqui um assunto que diz respeito ao coronavírus, mas, independente do coronavírus, vamos selecionar um outro tema, vamos destacar lá um outro mapa. Então, fique à vontade para trabalhar com essas ferramentas, tanto o currículo mais
para quem dispõe de tecnologia, para quem dispõe de internet, como os livros didáticos, que podem ser também uma ferramenta indispensável para trabalhar com essa questão da geografia, principalmente no que se diz respeito a essas informações que estão neles destacados. Gente, é isso. Abraço. Tchau. Passa a palavra. Caterine, está conosco? Oi, sim. Estão me ouvindo bem? Sim. Então tá bom, vamos lá então falar um pouquinho sobre o nosso Café com Humanas. Na semana passada nós falamos um pouco sobre esse momento que nós teremos e na nossa alguém ligou o microfone. E nesse momento nós já marcamos, na nossa reunião nós conversamos e já marcamos uma data para o nosso primeiro encontro. Então, o Café com Humanas acontecerá no dia 22 de maio, às 16 horas. E o tema que faremos essa conversa, essa reflexão, será ética na internet. Então, como nós estamos vivenciando toda essa questão de trabalho, com as mídias, então nós vamos levantar essa questão da ética na internet, tudo que está acontecendo, como as pessoas estão lidando com essa situação, não só nós, professores, gestores, mas também os próprios alunos, como estão vendo essa nova situação, como estão lidando, a gente, nas aulas, no centro de mídias, percebemos alguns comentários de alunos, que não são totalmente desnecessários, comentários agressivos, muitas vezes, Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa temática. E também, na nossa conversa, nós faremos, ao final da nossa conversa, faremos o sorteio de um livro. Então, a cada encontro, que nós tivermos, faremos sorteio de um livro, enfim, algo que possa enriquecer mais o nosso conhecimento. Lembrando que o Café com Humanas, professor, de Humanas, não é obrigado a participar, É um convite que nós estamos fazendo para vocês, para que participem, para que a gente possa ter uma conversa e uma ligação mais próxima, uns dos outros, apesar de todo esse distanciamento, nós ainda temos a mídia que permite que nos aproximemos mais. Então, eu conto com nós, da equipe de Humanas, contamos com a presença de vocês, já vão pensando no tema, ética na internet, o que eu posso acrescentar, o que eu posso comentar, o que eu tenho, de novo, que eu vi na TV, ou uma experiência, que vivenciou para poder conversar um pouquinho com a gente lá nesse dia, tá? Então, 22 de maio, às 16 horas, nós temos um encontro marcado, Café com Humanas. Contamos com vocês. Passo a palavra. Bem, então, prosseguindo, lembrando que no Café com Humanas nós já selecionamos uma série de livros para sorteio, e esses livros serão entregues no momento que nós retornarmos, ao ensino presencial. Mas agora nós vamos sempre marcando na listinha que vai ficar disponível para todo mundo, quem é a pessoa sorteada, qual livro, e assim que retornarmos, enviaremos para as escolas, tudo bem? Então, seguindo aqui. Google Classroom, ultimamente tem sido muito falado, tem sido muito utilizado, e agora a secretaria ela está patrocinando os dados para os professores e para os alunos, para os estudantes. Então, a partir dessa semana também, com essa última atualização, o professor ele já consegue trazer os alunos lá da sede diretamente para suas salas, organizar salas, sem ter que colocar um a um. E a ideia é que, nesse primeiro ATPC, sobre o Classroom, nós mostremos como fazer, como migrar esses alunos dessa lista,
e nos próximos nós vamos explorar as ferramentas. Nós já discutimos aqui no grupo, e uma das ideias é, já para o próximo ATPC, uma parte do ATPC ser feito no Google Classroom. Daqui a gente coloca o link e nós vamos para lá, até para vocês verem qual que vai ser a visão dos alunos, como que o professor vai colocar as atividades, e aí nós vamos tentar fazer de forma bem prática, tá? Bem, fiquem tranquilos que esse PPT vai ficar disponível aqui na conversa, no grupo geral, tá? E aí, fiquem preocupados, não precisa tirar foto nem nada, que depois vocês vão poder baixar e ver o passo a passo aí, para quem ainda não se familiarizou. Primeiro, claro, né, sempre bom lembrar, entrar na sede, chegando lá na sede, digita o RG, depois o número dele e o código da federação, onde você nasceu. Depois, coloca lá a sua senha, que é a mesma do GDrive, do Portalnet. Isso, imagino que todos já tenham cansado de ouvir, né, esses dias. Em seguida, vai aparecer essa telinha para vocês. Poderão clicar lá em professor. E ao lado esquerdo da tela, aparecerá uma barrinha nova escrito Centro de Mídias. Nessa barrinha, tem lá o Google Classroom. Em breve, parece que vão colocar mais aplicativos ainda, né? Mas, por enquanto, tem o Classroom. Clicando nele, você será direcionado para essa tela. Então, essa tela aqui é da professora da PCNP Caterine, que também trabalha na escola Maria José. Mas se você tiver mais de uma escola, eu trabalho em 3 escolas. Então, quando você selecionar aqui na escola, vai aparecer as escolas que você tem. No caso, ela trabalha em uma, então só aparece uma. E depois clicar em pesquisar. Então, de uma forma bem simples até. Vai aparecer suas turmas, né? Então, quantas turmas você tiver. Qual que é o primeiro passo? Clicar, deixa eu ver a setinha aqui, pronto. Então, ao invés de ter esse ícone verde, porque a Caterine já tinha colocado as turmas dela lá, vai ter um quadradinho branco, e você vai habilitar esse quadradinho. Habilitou o quadradinho, vem aqui embaixo, em habilitar Classroom, e vai já deixar essa sala disponível lá no aplicativo. Mas os alunos, é bom enfatizar que os alunos eles não terão sido migrados ainda. Para migrar esses alunos, é importante clicar nessa última setinha aqui, ó, onde tem esse sinal aqui como se fosse de atualização. É aqui onde os alunos eles irão diretamente para o aplicativo. Então, bem simples. Primeiro, seleciona a turma. Segundo, habilitar Google Classroom. E terceiro, adicionar. Opa, eu acho que alguém ligou o microfone. Bem, então prosseguindo. E terceiro, clicar nesse ícone aqui de atualização, tá bom? Feito isso, vai aparecer essa imagem, turma sincronizada com sucesso. E você vai utilizar, para entrar lá no seu e-mail da Google, vai utilizar o seu e-mail institucional. Aqui nós mostramos o caminho pelo computador, só que também é possível fazer esse mesmo caminho pelo centro de mídias. Daqui a pouquinho eu vou mostrar onde fica esse ícone, tá? Entrando no gmail.com, que é o e-mail da Google, você vai colocar o seu e-mail @prof, aquele que você selecionou aqui embaixo, né? Então está escrito lá via Google, né? Para utilizar o Teams, como é da Microsoft, nós utilizamos o de cima, @professor, mas como esse daqui é da Google, nós utilizamos esse outro e-mail. Então, com o passar do tempo, eu já vi que tem bastante professor que já pegou a manha, né? Já entra lá no temário com o prof, depois vem aqui com o professor, mas é uma questão de adaptação. Nós temos 2 e-mails institucionais e que vão nos ajudar nesse momento. Então, colocou lá o e-mail @prof, colocou a sua senha, clicou em próxima, ele vai entrar no seu e-mail. Lá em cima tem esses 9 pontinhos. Quando você clicar nele, aparecerá Google Sala de Aula. Também você irá clicar e pronto. Aqui nós já teremos as turmas lá que a Caterine tem na Escola Maria José, já habilitadas aqui.
com o número de alunos que ela tem lá. E aí, a partir do próximo momento, então, a ideia, a lição de casa, entre aspas, né? Vamos tentar habilitar as turmas que nós temos. E aí, no próximo ATPC, nós vamos começar a trabalhar as funções dentro dessas turmas, como que ela funciona. Orientação para o aluno, né? E também para o professor. Então, quando essa outra tela que tem aqui, ele é a tela do celular. Então, quando você entra no centro de mídias, você vê esse modelinho que está aqui. E no lado inferior direito, dá para perceber que tem lá já o Classroom. Clicando para o professor, ele vai abrir de novo aquele mesmo ícone do e-mail, né? Você vai entrar com o seu e-mail e vai cair nesse lugar. Qual que é a diferença? Se você fizer isso pelo centro de mídias, você não irá pagar a internet. Você vai fazer direto, mas tem que fazer pelo celular. Se fizer pelo computador, aí é a internet mesmo, o Wi-Fi que está usando, o cabo que está usando, tá? E para o aluno, a mesma coisa. Então, se ele entrar no centro de mídias, ele vai clicar em Classroom e é o que nós vamos averiguar, porque é uma atualização nova, né? Nós vamos pegar aqui uma senha de uns alunos para fazer os testes. Vamos pedir para os alunos fazer o teste, para ver se ele já migra diretamente. Porque o correto é que ele clique no Classroom e já apareça as disciplinas dele, porque ele já está logado com o seu RA. Né? Então, se o aplicativo já fizer essa leitura, se não, nós teremos que indicar para eles o e-mail institucional. Né? Isso daí é uma coisa que nós vamos ter que ver agora com a prática, né? Com os alunos entrando. Mas o que é para indicar para o aluno? Clicar no Classroom dentro do aplicativo, os alunos que têm o aplicativo. E aí, nós convidamos o professor Henrique, que já vem trabalhando com o Classroom antes da secretaria organizar essa parte de não ter que pagar o Classroom pelo aplicativo, antes da secretaria dar como sugestão. Nós sabemos que outros professores estão usando, tem escolas que estão usando como padrão também, mas nós convidamos o professor Henrique, que já tinha conversado conosco sobre a prática dele. Professor, você está na escuta? Professor Henrique? Pronto. Deixa eu só confirmar aqui. Professor, se você estiver me ouvindo, eu vou dar aqui só a orientação para você ligar o seu microfone, tudo bem? Então, vamos novamente aqui. Quando você mexer no seu mouse, aparecerá o ícone aqui de telefone. Aí basta você clicar, que ele vai tirar o mudo. Bem, eu acho que o professor não está conseguindo entrar em contato conosco, né? Bem, imagino que seja isso. De qualquer forma, para o próximo TPC, nós convidaremos ele novamente. Deixamos também aberto o convite para algum professor que já utiliza a ferramenta ou que queira apresentar uma outra, falar, olha, esse daqui está dando certo comigo. Então, é interessante a gente ter essa troca, de poder falar um pouquinho sobre o que está dando certo, mesmo as dificuldades, tá? Então, nesse momento, nós iremos abrir a palavra para esse momento de conversa, tá? Deixa eu fechar aqui o compartilhamento de tela. Pronto. Imagino que vocês agora já não estejam mais vendo a minha tela e vendo a tela de vocês mesmo. Se algum professor quiser conversar, quiser sugerir algo para o próximo ATPC, quiser fazer algum comentário sobre esse, nós estamos abertos, afinal, nós preparamos com muito carinho justamente para vocês, tá? Fica aberta a palavra, se alguém quiser falar é só tirar o mudo do microfone e se pronunciar. Oi, pessoal, bom dia. É Cida aqui da Edi Tariri, estão me ouvindo? Olá, Cida, tudo bem? Estamos ouvindo.
Na verdade, assim, eu tenho uma dúvida, né? Eu não sei, como você disse, acho que as orientações quanto à utilização do Google Classroom, acho pelo que eu entendi, será na próxima TPC. Só que, assim, eu já tenho atividades prontas, inclusive já passei até para o e-mail da escola, só que eu estou tendo a dificuldade no celular de anexar, por exemplo, o arquivo, que eu fiz um roteiro de estudos, tanto em história, geografia e sociologia, e nesse roteiro lá tem 2 vídeos, 2 textos, e mais o roteirinho de como ele trabalhar, só que eu não estou conseguindo anexar. Quando eu coloco aquele anexo, aparece, por exemplo, selecionar arquivos do seu dispositivo, não consigo acessar. Quando eu clico, como está salvo no Google Drive, eu entro no Drive, eu também não consigo acessar. Eu não sei, devo estar fazendo alguma coisa errada. Sabe me orientar? Alguém sabe? Já utilizou? Ah, professora, obrigado pela interação. Bem, então esse daqui vai ser o início do nosso trabalho com o Classroom na semana que vem. Nós vamos fazer o tutorial. Se durante a semana agora a gente já conseguir, eu já te envio, né, antecipadamente, né? E mostrando como fazer pelo celular. É legal isso, saber, porque normalmente a gente faz montando pelo computador, né? Mas é interessante, então vamos tentar montar pelo celular diretamente, mostrar as duas telas aí como fazer. Obrigado, Pro. Oi. Eu também tentei baixar o aplicativo, o Classroom, no meu notebook, mas diz que não é possível, né? Então, eu não sei se Isso. tem algum outro caminho, você tem que usar aquele que eles falam emulador, né? Eu não sei, não consegui Ah, baixar não. o coach. Aham. Então, Pro, nesse caso, você não precisa baixar, nem Tá, precisa criar o emulador, tá? tá. Eu vou depois disponibilizar novamente essa. Deixa eu até abrir aqui de novo. Acho que vai ficar mais fácil de visualizar. Só um momentinho. Eu vou abrir aqui minha tela para você, tá? Tá. Vamos lá. Aí. Aqui. Você está conseguindo ver minha tela? Sim, sim, tô. Legal. Então, o que você vai fazer para acessar o Classroom pelo computador? Tá. Primeiro, você vai digitar lá gmail.com. Sim. gmail.com. Tá, Isso. Aí você vai entrar nessa telinha aqui. tá, vou Lá colocar meu você vai e-mail. seu Aham, e-mail, sua senha, né? senha. E vai entrar no seu e-mail normalmente. Legal. Tá, Aqui em cima, tá vendo? Na parte de cima do computador, nós sim, temos aqueles 9 pontinhos, né? sim. Isso. Clicando nos 9 pontinhos, vai aparecer esse outro retângulo embaixo e lá terá Google Sala de Aula. Uhum, E tá. aí, ao clicar nele, você já será direcionado aqui para essa tela que é do Classroom. Perfeito. Então, Perfeito. Mais ou menos como eu estou fazendo com o celular. com essa, ou mesmo aqui com o Teams, né? Que também abro através do e-mail, enfim, né? Isso mesmo. Tá ótimo, então. Obrigada. Por nada. Então fica o desafio para nós agora, né? Vamos montar o tutorial pensando no celular como anexar. Ok. Obrigado, Pro, pela interação. Eu que agradeço aí, pessoal. Douglas, é o Otaviano aqui da E9 Itariri, é o coordenador. Eu estou com um problema aqui com os meus professores, até para explicar a respeito disso, porque o perfil do coordenador não tem aula atribuída. Então, é diferente do perfil do professor. Sim. Teria realmente que ver uma solução para isso, né? Foi o que aconteceu comigo também ontem, quando estava fazendo, fui montar o tutorial e eu não consegui acesso porque eu não tenho turma. Então eu tive que pedir o acesso a Caterine, né? Na verdade, ela entrou lá no dela e foi tirando os prints para fazer essa orientação, porque ela tem turma atribuída. Então, qual que é a orientação que nós damos nesse momento? Nós podemos pedir lá para a secretaria, lá para o centro de mídias, para que eles liberem o acesso para que nós possamos acompanhar, demonstrar, mas nesse primeiro momento, mais urgente, a indicação é que
você possa utilizar esse mesmo slide que eu utilizei aqui com o passo a passo para os professores, né? Fazer o recorte só desse modelinho, e aí com certeza eles vão conseguir acessar pelo perfil deles, porque eles têm a turma atribuída. Tudo bem, Otaviano? Muito obrigado, Douglas. Por nada. Caterine, Sérgio, gostariam de fazer algum comentário também? Estamos indo para o final. Só deixa eu responder. Ingrid. Oi. É o Fábio aqui da Sebastiana, o professor Fábio. Você falou a respeito de utilizar o Google Classroom no SED. E eu já tinha lançado no meu e-mail particular todas as aulas. Eu vou conseguir migrar minhas aulas para o e-mail institucional no SED ou eu continuo utilizando o meu e-mail particular? Então, esse é um grande problema, porque nós fizemos essa pergunta também, né? Porque muitos professores já utilizavam do e-mail pessoal. O próprio professor Henrique, que hoje ia falar, eu acho que ele ia comentar sobre essa dificuldade, ele também já tinha montado todas as turmas no e-mail pessoal dele. Só que, para que tenha o patrocínio de dados, para que o aluno consiga acessar pelo centro de mídias, será pelo e-mail institucional dele, e provavelmente pelo e-mail, e também tem que ser pelo e-mail institucional do professor. Nós perguntamos, ainda não tivemos a resposta, se consegue migrar, mas de primeira, sim, ainda não. Não é possível você migrar de uma conta para outra. Agora, assim que nós tivermos uma resposta mais concreta, né, e se tivermos uma resposta positiva, nós também mostraremos como fazer esse fluxo de dados, né, do e-mail pessoal para o institucional. A orientação que nós podemos dar agora, Pro, é entrar lá na sede, fazer o caminho, e aí pegando, não sei se você tem muitas atividades lá, mas ir trazendo as atividades aos poucos para o novo ambiente. É um pouquinho mais trabalhoso, né, mas aí já fica algo oficial até com os alunos. Okay. Espero ter ajudado. Sérgio? Bom dia, Douglas. Opa, bom dia. É o professor Carlos do Pé da Serra, do Iguape. Para acessar aquele Padlet lá, para a devolutiva das atividades dos alunos, vai entrar para acessar pelo aplicativo ou pelo Google? Ah, tá. Então vamos lá. Por enquanto, pelo aplicativo, é apenas o Google Sala de Aulas, né? É só esse Classroom, que aí tem os dados patrocinados, o aluno não paga a internet. O Padlet foi um exemplo, porque existem muitas ferramentas aí disponíveis na internet que são gratuitas, não tem o patrocínio de dados, mas o aluno pode entrar lá mesmo sem um login. Então ele não precisa nem saber o e-mail institucional dele, ele entra lá na turma dele com o link que você deu e anexa a atividade. Então, ao longo das ATPCs, nós vamos mostrando algumas outras ferramentas, né, que nem a Caterine mostrou o Google Docs, que dá para editar ao mesmo tempo com o aluno, e o Sérgio mostrou lá o Currículo Mais. A ideia é que a gente vá mostrando essas ferramentas e as que vocês falarem, poxa, isso daqui para mim vai funcionar. A gente faz o tutorial mostrando exatamente o passo a passo e apresenta aqui de novo. Sei. Porque até lá, né, tem alunos que é difícil o acesso à internet, né? Sim, sim. Utilizar o que for melhor também para eles, né? Aham. Via de regra, o mais fácil para quem não tem internet e tem um dispositivo é o Classroom, que dá para você fazer as mesmas coisas lá do Padlet, só que sem pagar nada. E o Padlet é uma outra opção que dá para você também ter uma devolutiva dos alunos, uma devolutiva de todas as suas salas ao mesmo tempo ali para você visualizar. Né? Nós vamos apresentar ela também, se for do consenso de vocês, claro, né? Ah, sim, tá bom então. Obrigado, Douglas. Opa, agradeço pela participação. Nós estamos indo para os finalmente. Sérgio, Caterine, Ingrid, gostariam de falar? Só agradecer a atenção de vocês, tá? Nesse momento. A gente vai conversar mais tarde, mas agradecendo a atenção de todos, tá? Um bom dia de trabalho. Posso falar? Posso pedir a palavra? Por favor. Parabenizo a apresentação dos PCNPs, parabenizo a participação, tem 115 pessoas que eu estou visualizando aqui, é um interesse muito grande
de vocês. Eu admiro muito essa equipe do grupo de trabalho de Ciências Humanas e os professores de Ciências Humanas, vocês sabem bem disso. Eu sou da área de Ciências Humanas também, e eu sei que vocês vão fazer a diferença, e vocês estão fazendo muita diferença para esses alunos que têm o acesso às tecnologias, tá? Então, bom dia para vocês, e qualquer dúvida, nos contate. Muito obrigada. Caterine? Caterine, conosco? Bem, então, nós chegamos Oi. às 11 horas. Opa! Oi, o microfone estava desligado. joia. Então, eu também só tenho a agradecer a participação de todos vocês, né, a compreensão, né, pelas falhas, né, que a gente ainda comete. Está todo mundo tentando aprender, conhecer essas novas possibilidades, né, tecnológicas, e estamos todos numa mesma parceria, né, contamos uns com os outros, então se tiverem dúvidas, entrem em contato conosco, se tiverem temas que vocês gostariam de estudar na TPC, falem conosco para que a gente possa sempre fazer uma formação que esteja de acordo mesmo com o nosso trabalho na sala de aula, na gestão, enfim, tá? Que todos tenham um bom dia e até terça-feira que vem. Bem, também agradecer a participação de todo mundo, muito obrigado. Chegamos às 11 horas. Também agradecer rapidamente aqui também aos professores que foram auxiliando. Estou abrindo agora o chat e vendo que muitos professores foram auxiliando os outros no chat, explicando que era a formação em conjunto. Obrigado aí aos professores, professor Adelson deu essa força também. Muito obrigado. Então, tenha uma boa semana aí de trabalho para vocês e contem conosco, estaremos à disposição. Até mais.